foi quando eu caí de joelhos e reconheci que Deus existia. Eu tinha perguntado pra ele, o Senhor existe? Aí eu vivi o meu primeiro milagre. E aí eu caí de joelhos e eu falei, meu Deus, ele existe. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Aí você reconhece, porque o encontro com Deus você tinha desde pequena, você reconheceu que ele realmente fazia parte da sua vida. Vendas caíram dos meus olhos, né? Aham. E aí eu despertei, tipo, ele existe. Ele me provou que ele existe. E aí foi quando começou a caminhada da minha nova vida. E aí foi um processo bem específico, né? Ele começou a curar a minha infância. Na minha primeira manhã após a libertação, quando eu acordei, eu pensei que eu tinha morrido. Porque eu senti uma leveza no meu corpo e uma paz muito grande que eu nunca senti em toda a minha vida. Eu posso comparar essa paz quando eu era criança. A mesma sensação. Aquela inocência, aquela pureza, aquela despreocupação, sabe? E eu nunca mais tinha sentido nada igual. E aí, assim que eu fui liberta, eu senti essa leveza, essa paz. Parecia que eu tava andando no chão, pisando nas nuvens. Eu cheguei a me beliscar, eu puxava meu cabelo, eu dei tapa no meu rosto pra ver se era real o que tava acontecendo. Porque eu pensei que ia enlouquecer. Pra mim, o impacto foi muito forte pra mim. Eu não suportei. É que Deus me fez suportar. Foi. Ele te guiou e ele te segurou. Foi um choque muito grande. Foi o que a gente chama de muitas vidas numa vida só, né? Uma Dani deixa de existir naquele momento. E imediatamente nasce outra. Nasce a outra, sem precisar morrer. É muitas vidas numa mesma vida. E aí, aliás, você tem muitas vidas numa mesma vida. É verdade. Muitas vidas. É verdade mesmo. Porque o meu marido me conheceu agora, né? E quando eu conto pra ele do meu passado, ele fala, é inacreditável, eu não consigo te imaginar assim. E né? como serve tanta coisa, tanto ruim como boa, numa vida só, em tão pouco tempo. Você falando assim... Eu vivi muito em pouco tempo. Claro que foi. Você viveu um mundo. Às vezes o que uma pessoa não experienciou em 80 anos, você experienciou quando tinha 10, quando tinha 20. Agora com os seus 32 abençoados. É muita vida para tão pouco tempo. Sabe, você contando assim a sua história, eu lembrei de Jó. Quantas vezes já te falaram que a sua história é igual a de Jó? Muitas pessoas. Você é Jó. Que perdeu tudo, eu perdi tudo, né? Eu fui pro fundo do poço. Ele só não perdeu a fé, porque ele teimava com os amigos e dizia, né? Eu não posso acreditar que esse Deus que me deu tudo e que me tirou tudo não vai vir me salvar, né? Eu acho linda. Você falando, me veio muito Jó na cabeça e toda a história dele de que no final ele consegue dizer, quando vem o jovem amigo, né? E salva ele e diz, você está certo, não abra mão. E aí tudo retorna. Sim. O que era dele, retornou para ele. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Desculpa. E eu tenho certeza que ele também não foi mais o mesmo, né? Não, e o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, né? Ele foi escrito, Sim, apesar de não estar na ordem, antes de Moisés, 4.000 anos atrás, foi 2000 antes de Cristo, o livro de Jó. E além de pensar em Jó, eu estava pensando aqui também uma questão que as pessoas devem te fazer, se não fazem, devem pensar. Por que Deus permitiu tanto mal? Na Bíblia diz que para quem muito é perdoado, muito amor é mostrado. Eu tive que provar de muito perdão de Deus para encontrar o muito amor de Deus, né? Eu mergulhei na maldade, no pecado, na escuridão. Eu fui no profundo da escuridão. E na Bíblia diz que onde houve pecado, superabundou a graça. É uma das minhas passagens preferidas. Sim, então se eu mergulhei nas trevas, Deus me fez mergulhar na graça. Me fez mergulhar na luz. E o mais profundo do meu encontro na luz foi quando o Criador veio se apresentar para mim, face a face. Esse foi o momento mais impactante da minha vida. O mesmo Deus que falava comigo quando eu era criança, que me deu livramentos dentro da boate, que me libertou das drogas dentro do bar, ele veio se apresentar para mim face a face. Eu vi ele. Ai, conta pra nós. Eu vi ele. Conta pra nós. E durante minha vida inteira, se alguém falar pra mim, escolhe um dia da sua vida pra reviver, seria esse. Eu vi Deus face a face. Foi a primeira vez que eu vi o meu Deus. A primeira vez na minha vida. E ali dentro do quarto eu pedindo perdão pra Deus, essas coisas. E aí eu, muito envergonhada de tudo que eu fiz, quando eu entendi tudo que eu fiz, né? Quando abri os meus olhos, eu decidi agradar a Deus. Eu decidi dar presentes pra Deus, mas eu não sabia como. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu falei, Deus, eu quero te agradar. Já que o Senhor tá fazendo tantas coisas por mim, eu quero te dar algo. Eu quero te oferecer, te presentear. E eu comecei a dançar balé pra Deus dentro do quarto. E eu imaginava ele sentado no trono e eu comecei a fazer ali a minha adoração. E eu dançava balé pra ele do meu jeito. Tudo errado, mas eu creio que ele recebia. E eu mandava beijo. Certeza absoluta. Mandava beijo pra ele, fazia, me prostrava, sabe? Como se ele fosse meu rei mesmo. Era a sua oferta minha pra oferta, Deus. Minha oferta, a minha dança, o meu balé pra ele. Algo puro, né? Nada sensual. E aí eu fui pra uma vigília, um culto de madrugada.
de uma igreja pentecostal, um povo bem fervoroso, e ninguém me conhecia, eu não tinha ministério, não tinha canal nesse tempo. E ali eu tava quietinha na minha, e de repente Deus usa pessoas, né? Inclusive, que eu te falei, eu vi Deus te usando aqui. Né? Ele usa quem ele quiser, inclusive não só pastores. Então eu sou muito livre, né? Deus pode falar comigo em qualquer lugar, porque eu reconheço a voz dele em qualquer lugar, porque as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Então Deus pode usar qualquer pessoa para falar comigo. Se for ele, eu vou reconhecer, é Deus. Ele não tá limitado só a pastores. Um culto bem avivado, né? Um povo pentecostal, sanfoninha, né? Essas coisas. É uma delícia, levanta a alma da gente. Bem de roça, bem de interior, sabe? Mas eu tava quietinha. E aí, de repente, veio um homem na minha direção, que era um servo de Deus, e ele me chamou pra dançar. E eu fiquei um pouco acanhada. E aí ele falou, vem. E aí eu fui, aceitei dançar de uma maneira muito pura, sem malícia nenhuma. E aí ele fez assim pra mim, você é minha bailarina. E começou a me imitar. E quando eu olhei pro rosto dele, do rosto dele sobressaiu outro rosto. E ali eu vi a face de Deus. E quando eu vi, eu fiquei em choque. Eu até parei e fiquei olhando. Tipo, parece que o mundo parou ali naquele momento. Tudo parou. E eu vi pela primeira vez a face do meu Deus. Era um olhar tão puro. Tão puro. Sabe o olhar de um bebê recém-nascido? Era puro e forte ao mesmo tempo. Cordeiro e leão. Era algo assim muito poderoso. Só que ele sorria. Ele estava muito feliz. E ele dançava comigo. Ele estava muito feliz em estar dançando comigo. A bailarina dele. Feliz a bailarina de Deus. E ele estava feliz em se apresentar para mim. E ele se apresentou para mim em alegria. E aí eu vi pela primeira vez o Deus que cuidou de mim a vida inteira. Ele se revelou para mim. E ele é absurdamente alegre. O Deus da religião é um Deus carrasco. É um Deus que julga, é um Deus que manda pro inferno, é um Deus que fala não pode isso, não pode aquilo. É o Deus que os homens criaram. O Deus que os homens criaram é um Deus carrasco. Mas o verdadeiro Deus, o Deus criador, o criador da vida, ele é alegre, ele é amoroso, ele ama a vida, ele é a própria vida, e a vida é a alegria. Na vida não tem morte. E na vida tem festa. E eu fiquei, tipo, nunca eu poderia imaginar que o Deus criador é tão feliz, tão alegre. E ele estava absurdamente feliz por ter me resgatado e por estar se revelando a mim. E porque você o reconheceu. E porque eu reconheci. Isso causa felicidade na luz. Eu escutei essa semana Morgan Freeman falando uma frase que eu achei tão interessante. Ele disse assim, gente, se você está na escuridão, se você está sem luz nenhuma, lembra que na escuridão a tua sombra te abandona. Lembra disso. Então ele disse, não vai em busca da luz, vai em busca da tua sombra. E lá você vai ver que a luz você só vai ter sombra se tiver luz, que a luz te encontrou de novo. É que a gente tem que se autoexaminar, né? Isso, achei lindo isso. Eu disse, nossa, na escuridão até tua sombra te abandona. E pra mim foi um desafio, porque imagina contar isso. E os religiosos falaram, isso é heresia. Nossa, como eu fui perseguida. Heresia, ninguém pode ver a Deus, nem Moisés viu a Deus. E aí eu falei, Deus, que base eu vou ter pra falar isso? Né? E aí Deus falou, abre a Bíblia. No que eu abri, saiu. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Estes verão. E tá escrito na Bíblia, que é interessante. Aquela que a gente usa, até trouxe em tua homenagem, eu trouxe uma Bíblia. Eu sei que você não se assume nem como crente, nem eu sou cristã. Você é cristã. Sou cristã. Isso mesmo, mas eu trouxe porque tem passagens aqui que é o que mais me incentiva a continuar falando para as pessoas. Não põe Deus como carrasco e não põe palavras que não existem. Porque a Bíblia, em muitas tem todas coisas, as respostas. Tem resposta dessa que você falou. Deus não separa as pessoas. Eu gosto muito da passagem, até quando você chegou eu falei sobre 1 Reis 19, depois do verso 9 em diante, que ele fala que Elias, quando estava fugindo da morte, e ele entrou na caverna, e ele procurou a Deus, né? Deus falou, você vai me ver. E ele escutou, primeiro passou um trovão, um terremoto, e depois o terremoto provocou fogo, e ele procurou Deus em todas essas coisas. E ele ficava triste, porque ele disse, não encontrei Deus. E quando ele senta, ele sente só uma brisa que tocou o rosto dele bem suave, e ele disse, ali eu encontrei Deus. Na brisa, na tranquilidade, sem brigar com ninguém, sem espada, sem luta. Exato. Sem atacar, porque quando atacam a gente de herege, não faz sentido. Não faz sentido. E eu tô de pé até hoje, 10 anos contando a mesma história, o mesmo testemunho. Se não fosse Deus na minha vida, certamente eu já teria desistido.